Oi, turma. Queria falar um pouquinho com vocês sobre espectrofotometria. Vejam bem, eu estou aqui com um material e eu vou disponibilizar ele para vocês lá no WhatsApp, tá? Então, ele está bem explicadinho aqui e eu vou falar com vocês aqui e vocês vão ouvir isso que eu estou dizendo, olhando para esse material que eu vou disponibilizar para vocês. Turma, quando a gente vai fazer uma dosagem bioquímica e ela obedece à lei de Lambert-Beer, tá? A gente vai fazer a reação química e depois a gente vai fazer a leitura dessa reação química no espectrofotômetro. Quais são as variáveis que nós temos? Nós vamos realizar o tubinho branco, o tubinho teste, o tubinho padrão e o tubinho controle interno, tá? 4 tubos. O branco é o reagente. Geralmente, a gente nem anota essa absorbância, ou seja, quanto de luz for retido, porque geralmente ela é 0, tá? Depois que eu faço a leitura do tubo branco e mando o equipamento zerar, eu vou pegar o meu tubo teste e vou colocar lá no local da cubeta, tá? E ele vai me dar uma absorbância. Eu vou anotar isso. Então, absorbância do teste, 0,445. Ótimo. Pego o meu tubinho de controle interno, coloco lá no equipamento, ele vai me dar uma absorbância, 0,380. Pego o meu tubinho padrão, coloco lá dentro, ele vai me dar uma absorbância, 0,720. Tá? Se eu tenho a absorbância do padrão, tem a absorbância do teste, tem a absorbância do controle interno, para que eu faça o cálculo da concentração do teste e da concentração do padrão, eu preciso de ter a concentração do padrão. Quando eu não tenho, eu tenho que calcular ela. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, logo na sequência embaixo aqui, como que se calcula essa concentração do padrão, tá? Então, tá lá, ó, segundo a lei de Lambert-Beer, a concentração do teste está para a absorbância do teste, assim como a concentração do padrão está para a absorbância do padrão. Faço a multiplicação invertida, que é o que nos permite a regra de 3, tá? Então, concentração do teste está para a absorbância, concentração do teste vezes a absorbância do padrão é igual a absorbância do teste vezes a concentração do padrão. Pessoal, se ele não te der a concentração do padrão, não tem como você calcular a concentração do teste, tá? Então, no enunciado, ou ele vai te dar a concentração do padrão, ou ele vai te dar a concentração do teste, ou ele vai te dar a concentração do controle interno. De posse da concentração do teste ou da concentração do controle interno, você consegue calcular a concentração do padrão. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, olhando aqui em cima, no início, ele te deu a concentração do teste, olha lá, 1,6 miligramas por decilitro. Então, é só substituir as coisas nos locais certos. Então, a concentração do teste, olha lá, 1,6 miligramas por decilitro, vezes absorbância do padrão, 0,720, é igual. Absorbância do teste, 0,445, vezes concentração do padrão. É o que ele não tem, é o que você está procurando. Tá? Então, ó, quando ele multiplica 1,6 vezes 0,720, deu 1,152, igual a 0,445 vezes a concentração do padrão. A ordem dos fatores não altera, como eu quero a concentração do padrão, eu deixo ela do lado no primeiro membro, tá? Então, fica, ó, 1,152, como o 0,445 estava multiplicando, ele vem dividindo. 1,152 dividido por 0,445 dá 2,6. Pessoal, sempre uma casa depois da vírgula e faça a regra de arredondamento, tá? Então, olha, eu agora tenho a concentração do meu padrão. Então, agora fica fácil de eu calcular a minha concentração
do controle interno, porque eu tenho a absorbância do controle interno, então desce mais um pouquinho lá, ó. Concentração do controle interno está para a absorbância do controle interno, assim como a concentração do padrão está para a absorbância do padrão. Multiplicando invertido, controle interno vezes a absorbância do padrão é igual a absorbância do controle interno vezes a concentração do padrão. Tá? Então, a concentração do controle interno vai ser a absorbância do controle interno, que eu tenho, olha lá, o 0,380, vezes a concentração do padrão, que eu calculei ali agora, ó, tá? Calculei ali agora, que é 2,6 miligramas por decilitro, dividido pela absorbância do padrão, que eu tenho, lá em cima ele me deu, olha lá, ela lá, ó, 0,720. Encontrei o controle interno, 1,4 miligramas por decilitro. Pessoal, para que serve o controle interno? Eu falei para vocês que ele é utilizado para facilitar a liberação dos resultados. Então, olha lá, ó, do lado direito da sua folha, tá? Intervalo de concentração do controle, de 0,9 a 1,5 miligramas por decilitro. Ou seja, quando você fizer a dosagem do seu controle interno, ele tem que dar entre 0,9 e 1,5. Olha o nosso lá quanto que deu, ó, 1,4. Está dentro do limite? Tá. Então, a concentração do nosso teste de 1,6 miligrama por decilitro pode ser liberada, pois a concentração do controle interno deu dentro do intervalo de 0,9 a 1,5. Para isso que serve o controle interno. Tá bom? Pessoal, então eu vou postar no WhatsApp para vocês essa folha aqui com a resolução, tá? Perfeitinha aqui, ó. Por aqui não dá para acompanhar direitinho, tá? Mas aí vocês vão me ouvindo nesse vídeo e vai acompanhando aqui nessa folhinha que vocês vão entender direitinho. Boa tarde, bom final de semana, bons estudos. Beijo no coração de cada um.